Agora olhem, amigos, sei que todos vocês são, pelo menos, sabem disto. Este corpo é controlado por 5 sentidos, está certo? Muito bem, ele tem 5 sentidos. É só isso o que controla este corpo humano. Agora ouçam bem e deem-me a sua atenção agora. O sentido 5 sentidos, está certo? Visão, paladar, tato, olfato, audição, está certo? Esses 5 sentidos controlam todo o corpo humano, é verdade? Visão, paladar, tato, olfato e audição. Agora não há nenhum deles que declara a fé. Fé é o 6º sentido, conhecido por algumas pessoas, querem telepatia mental, ou como queiram, ou queiram chamá-la. Muitos lhe dão nomes, mas para mim é fé. E isso está dentro e acima de todos os 5 sentidos do corpo humano. Entendem o que quero dizer? A fé é o único sentido direto e positivo, e é o 6º sentido. A fé é mais do que a visão, a fé é mais do que o tato. Você não sente a fé pelo tato, você não sente a fé pelo paladar, você não cheira a fé, você não vê a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Aqui, estão vendo esta Bíblia? Agora, eu quero essa Bíblia. Agora, estou olhando para ela. Agora, eu a quero. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não vejo. Estão vendo o que quero dizer? Aqui no meu bolso, acho que há um velho canivete Barlow que carrego há anos. Agora não vejo esse canivete, não sinto esse canivete, não sinto o paladar desse canivete, não cheiro esse canivete, mas sei que esse canivete está ali. Como sabe? Porque creio que está ali. Agora, se não estiver ali, a fé o colocará ali se não estiver. Isso os deixa perplexos, eu sei. Mas é verdade. Se você crer, tudo é possível. Vocês estão com medo de confiar em Deus, amigos. Vocês estão com medo. Agora, talvez eu tenha deixado aquele canivete na cômoda onde troquei de roupa um tempinho atrás, mas com a mesma certeza, se esse canivete estiver na cômoda agora, se eu crer de todo o coração, ele estará no meu bolso. Isso os deixou perplexos, mas Deus pode colocá-lo aí, se crer. Estão vendo o que quero dizer? E a fé é positiva, assim, é um ato de positividade, você sabe. Oh, que coisa! Espero que vejam o que quero dizer. Vejam, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Você não vê, não sente o paladar. Alguém diz, não me sinto melhor. Bem, qual é o problema? Por que você não se sente melhor? Se tem sua fé, seja-lhe segundo a sua fé. Está certo? Está vendo? Não importa como você se sinta, você está curado mesmo assim. Não importa o que veja, você está curado mesmo assim. Está vendo o que quero dizer? Você sabe, não há nada que tire isso do seu coração, você sabe, é só um ato positivo aí. Oh, que coisa! Se ao menos pudessem ver, amigos, algo aconteceria. Se ao menos pudessem saber do que estou falando, algo reagiria agora mesmo. Estão vendo? É um positivo. Está aí, tão positivo quanto estes outros 5 sentidos. Estes são do homem natural. A fé é de Deus. O homem natural pode estar errado, mas Deus não pode estar errado. Oh, que coisa! Ora, isso nos faria começar a clamar. Pensem nisso. E as pessoas me dizem que têm fé e dizem que não podem crer na cura divina. Amigos, se vocês não creem em curas divinas, estão perdidos. Isso mesmo. Como você vai, se não consegue ter fé suficiente para Deus remendar este corpo, para glorificá-lo nele? De quanto mais fé precisará para crer que Deus pegará este velho mortal e fará dele a imortalidade para levantá-lo? Essa é uma cura divina direta. Oh, que coisa! Haverá umas decepções terríveis no dia do juízo, na ressurreição. Isso mesmo. Fé. Temos de chegar a tal ponto que sejamos trasladados como Enoque. Isso mesmo. Fé. Testemunho para apaziguar Deus.
Enoque não. Nossa escritura a seguir diz que Enoque alcançou testemunho pela fé de que agradou a Deus, está certo? E a Bíblia disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Bem, você tem de ter o mesmo tipo de fé de que creia e saberia. Um dom de cura, não um dom de milagres, embora muitos milagres sejam realizados simultaneamente com ela. Mas é um dom de cura. As pessoas ficam boas, elas saem, recebem oração, elas voltam e, ora, elas são curadas. Esperem até eu ir embora da cidade, amigos. Tempos depois que eu tiver partido, vocês ouvirão as pessoas chegarem em suas igrejas e dizerem, bem, aquele câncer desapareceu, aquela surdez que eu tinha, ora, agora eu ouço. Minha aflição, ora, me deixou. É só a simplicidade de... Não é nada que você possa criar, não é entusiasmo. Noto que as pessoas entram na fila, começam a tremer e a dizer, oh Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Não faça isso. Você interfere com a fé aí. Você interfere com Deus. Venha reverentemente e levante a mão e creia. Só isso. Fé, você não se induz a ela. Fé é algo que já está em seu coração. Só venha e creia. Está vendo o que quero dizer? Oh, amigos, que coisa! Eu amo vocês. Eu não falaria com vocês tão direto se não os amasse, mas eu os amo demais para vê-los passar sem isso. Vejam, vocês precisam entender. Estamos vivendo nos dias em que temos a melhor ciência médica que já tivemos, temos os melhores hospitais que já tivemos, temos os melhores médicos que já tivemos, temos os melhores remédios com os quais já medicamos e temos mais doenças do que já tivemos. Há milhares e centenas de milhares de preciosos santos de Deus sofrendo esta noite e estão clamando e clamando e clamaram por anos para Deus restaurar o dom de cura divina à igreja. E quando Deus moveu as órbitas 37 anos atrás e pré-ordenou e enviou, muitas centenas de pessoas estão passando sem reconhecer, amigos. Agora se cumpriu. Detesto dizer isto. Deus tenha misericórdia. Olhem, amigos, no resto do país, em Phoenix, em Houston, em San Antonio, em Arkansas, em todo o bom país. Milhares estão sendo curados ao passar por aí de todos os tipos de enfermidades e doenças. Oakland, conheça seu dia. Algum dia me encontrarei com vocês perante o tribunal do juízo de Deus. Vocês saberão que lhes testifiquei a verdade do Deus Todo-Poderoso. Vocês clamaram por isso. O quê? Se vocês respeitarem como creem nisso, Deus testificará dos seus dons. Isso mesmo. Ele testificou por Abel, ele testificou por Elias, ele testificou por Moisés, ele testificou por Pedro, ele testificou por Paulo, ele testificou por todos e testificará ainda hoje. Quando o Pentecostes caiu e o batismo do Espírito Santo começou a cair, as pessoas disseram, é fanatismo. Mas Deus testificou disso, que ele era assim. É por isso que estou com vocês esta noite, porque sei que é a mão de Deus. Muitos entraram em ismos com isso, mas há um artigo pentecostal genuíno. Deus testificou dele. É verdade. E ele fez o mesmo esta noite de outra forma. E eu estava entrando na farmácia e quando entrei, notei um homem olhando para mim de modo meio estranho. Entrei na loja e voltei para fora, e eu estava de boné e nunca me esqueci dele. E eu ainda estava de uniforme. O homem pôs a mão no meu ombro, olhou para mim, ele disse, Senhor, disse, vi que o Senhor é oficial. Disse, pensei ele fazer uma pergunta. Disse, o senhor pode achar que sou meio louco? E eu disse, qual é o problema, senhor? Ele disse, moro em Paducah, Kentucky. Ele disse, estou com a saúde debilitada há uns 2 anos. Disse, semana passada tive um sonho peculiar. Disse ele, sonhei que deveria vir a Jeffersonville, Indiana, e pedir a alguém chamado Branham para orar por mim. Disse, sabe se há algum Branham morando aqui ou não?
Que coisa! Vocês não sabem como me senti. Pensei, Deus está testificando. E eu disse, sim, Senhor. Eu disse, sei que há Branhams morando aqui. Ele disse, sabe se há alguém que ore pelos doentes? Eu disse, sou eu. Ele olhou para mim assim e lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Ele segurou minha mão. Eu segurei sua mão, tirei o chapéu, coloquei o chapéu no chão e a arma dentro do chapéu. Nos ajoelhamos ao lado da rua e comecei a orar por ele ali mesmo na rua. Quando me levantei, havia mães de pé, mantendo quietos seus filhinhos e homens com os chapéus nas mãos assim, esperando pela oração. Muitas coisas já foram feitas em Jeffersonville e eles sabiam o que estava acontecendo. E quando nos levantamos, lá estavam todos de pé, de cabeça baixa, ouvindo a oração. Eu me levantei e o irmão me abraçou, começou a me dar palmadinhas assim. Não ouvi mais desde aquele dia. Deus o curou. E eu estava em Houston, Texas, na reunião do reverendo Kidson, e certa manhã, ali de pé, que coisa, como eu estava pensando, orando, estávamos tendo culto de fita, e havia centenas de pessoas entrando na fila, sendo curadas, e de repente, uma senhora entrou correndo. O edifício era mais ou menos do tamanho deste auditório, do andar principal aqui, e a senhora correu para os fundos, estava com um garotinho nos braços e se sentou, e estava muito inquieta. E a fila de oração, com uns 4 lado a lado, estava passando assim. E ela se levantou e disse, esperem aí, esperem aí. E todos pararam. Ela disse, não gosto de parar essa fila de oração, mas quero lhes dizer... Ela estava muito nervosa e trêmula, meio agitada. Disse, moro no lado oeste de Houston. Agora, Houston é uma cidade de bom tamanho, com vários quilômetros de extensão, e estávamos no lado leste. Ela disse, esta manhã minha vizinha, a mãe desta criancinha, disse, o pai dela era um velho pregador metodista, disse, ele está morto há 20 anos. E disse, antes de morrer, ele saía pregando e dizendo que um dia Deus devolveria os dons à igreja para os gentios, antes do fim da dispensação dos gentios, como fez com os judeus. E disse, sua filhinha, esta é a bebê dela, disse, está um pouco fraca. E disse, esta manhã, depois de limpar sua casa, ela havia posto ali seu esfregão e estava deitada ao pé da cama e estava descansando. E disse, de repente, ela teve um sonho. Viu uma grande nuvem negra subindo. E disse, saindo, descendo daquela nuvem que começou a voltar. E disse, lá veio seu pai morto. E ele disse, levante-se e pegue a criança e vá ao tabernáculo do Evangelho de Houston. O dom de cura divina está lá. Bem, ela achou que tinha sido só um sonho. Nunca tinha ouvido falar do tabernáculo do Evangelho de Houston. Assim, ela ficou ali deitada um pouco, adormeceu de novo e sonhou com isso pela segunda vez. A grande nuvem negra veio, seu pai morto descendo, saindo da nuvem. Ela disse, bem, que estranho, sonhei com papai pela segunda vez. Ele disse para levar a bebê. Bem, ela se levantou e pegou algo para beber, andou um pouco pela casa e voltou e se reclinou. Estava deitada de novo e quando voltou, sonhou com isso pela terceira vez. A grande nuvem negra veio e ligaram para o cartório de imóveis para ver se havia de que se tratava o sonho. Não acredito em todos os sonhos, vejam. Então ligou, mas isto disse, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. E então ela ligou para o cartório e ele disse sim, há um tabernáculo do Evangelho de Houston, lá no lado oeste, na Rua 67 e Rua 67 Leste. E a senhora, a mãe, tão fraca que não conseguia... Agora, a criança tinha paralisia infantil, as perninhas eram atrofiadas. E ela não conseguia levar a criança, mas ela pediu à vizinha, e a vizinha pegou vários ônibus e carros até chegar e descer de um carro a uns 2 quarteirões da igreja. E havia um policial lá, e ela lhe disse, sabe onde fica o tabernáculo do Evangelho de Houston? Disse, sim senhora, bem ali onde aquela multidão está lá na rua. Disse, está tendo um culto de cura. Bem, a pobrezinha estava tão fraca quando chegou lá, imaginem como se sentiu, entrou ali e viu isso, e ela me disse, eu disse, traga-me a bebê. Oh, que coisa! Vocês sabem o que aconteceu, não sabem? Claro, e pensei que, ainda que as pessoas, os anjos do céu sabem sobre isso, Deus testificará disso.
Suas obras serão declaradas, independente do que as pessoas pensem disso. Isso mesmo. É verdade, amigos. Deus os recompense. Aqui em Camden, Arkansas, com o irmão Adams, eu acho. Será que o irmão Adams está aqui esta noite? E em sua casa, ele estava me levando para fora. Milhares estiveram presentes no culto, e certo dia estavam me levando após o culto, e eu ouvi alguém gritando: tenha misericórdia, tenha misericórdia. Oh, onde está, reverendo? E me virei, o irmão Adams disse: o irmão não pode parar. Era um homem de cor, você sabe. Até no Arkansas, se você apertar a mão de um homem de cor, eles o colocam na cadeia. Então, lá estão, tem essa lei lá. Você pode falar com ele, mas não coloque as mãos nele. Agora, isso não está certo, não está. Ele é um humano tanto quanto eu ou vocês ou qualquer outra pessoa. Isso mesmo. Não sei o que vocês acham disso, mas quero aliviar minha alma a esse respeito. Isso mesmo, claro. Sou a favor de Abraham Lincoln quanto a isso. Muito bem. E olhem, lá esse pobre homem de cor lá de pé, gritando: oh, reverendo! E o irmão Adams disse: vamos, irmão Branham. Disse: que coisa, olhe para essa multidão. Disse: forçaram alguém a sair. Eles me tiraram da multidão. Não querem ser rudes, mas tentam levar, porque amigos, às vezes, ao passar, quase o matam pisoteado e o puxam. Eu os amo, Deus os abençoe. Gostaria de ficar ali e tocar cada um deles e orar por eles até eu e o fôlego deixar o meu corpo. Ontem à noite, quando saí do edifício, tiveram de me deitar no carro, quase, até meu coração e tudo mais, tremendo e saltando assim. Vocês não percebem a tensão de reter aqueles demônios quando saem. Eles estão no salão e você é responsável. E se algo acontecer no local, ora, eles o trancariam na cadeia e interromperiam a reunião para sempre. Isso é... Estão vendo o que quero dizer? Vocês não sabem a responsabilidade disso. E aqui, então, e tão cansado de qualquer modo, depois de 6 meses sem parar, então eu disse: espere aí. E ele estava chorando, coitado. Ele estava com o chapéu na mão, de cabelo grisalho, estava dizendo: reverendo, reverendo. Sua esposa disse: você não pode chegar até ele, querido. Você não pode chegar até ele. E eu disse: espere aí, espere aí. E então olhei em volta e olhei para ele e disse: qual é o problema, senhor? O irmão Adams, o outro homem, me levou de volta até onde ele estava. E eu disse: qual é o problema? Ele disse: reverendo, reverendo. Vejam, ele estava me segurando assim, disse: reverendo, colocando a mão em mim. Eu disse: sim. Ele disse: espere aí, reverendo. Ele disse: vim de longe para chegar aqui. Ele disse: anteontem à noite, disse, minha velha mãe, ela morreu há quase 20 anos. E disse: ela era uma cristã e eu estou cego há mais de 12 anos. Ele disse: e ontem à noite, ou anteontem à noite, sonhei. Tinha enviado o seu dom de cura divina e estava em Camden, Arkansas, e era para eu não deixar passar. Disse: reverendo, por favor, não me ignore. Acha que eu poderia ignorá-lo? Não me importava quem ele fosse, é Deus. Não me importava se o prendessem. Então, de pé ali ao lado daquele pobre ancião, segurei suas mãos. Seus olhos tinham sido estourados por uma explosão. Segurando as mãos dele, e estava orando por ele, sua esposa chorando, as lágrimas pingando do seu casaco. Assim, ela estava ali de pé. Depois que terminei de orar, ele apenas, seus olhos, ele parecia tão maravilhado. Ele olhou em volta, começou a piscar os olhos, disse: querida, aquilo ali não é um automóvel? E era o nosso carro em que estávamos. Lágrimas rolando em seus olhos, dos seus olhos. Ele começou a levantar as mãos e a regozijar. Oh, irmão, Deus testificará dos seus dons. Os céus e a terra podem passar, mas Deus vai se mover. Haverá alguém que receberá. Sim, Senhor. Se você vier e respeitar o que Deus fez por você, isso mesmo, Deus testificará do seu dom. Agora é hora de começar. Ouçam, não faz muito tempo que eu estava em Illinois e escutem, enquanto estamos falando dos negros, isto me veio à mente. Eu estava em um grande coliseu, muitos de vocês sabem de onde estou falando, e olhando em volta e vendo diversas coisas, eu vi um ancião de cor com uma pequena faixa de cabelo branco em volta da cabeça. Ele veio assim, olhando, e depois de um tempo, ele chegou a um certo ponto
Ele parou, tirou o chapéu, segurou-o atrás de si, inclinou a cabeça. Vi que estava fazendo uma oração. E fui até ele, depois que terminou de orar, eu disse, Senhor, eu disse, sou ministro, eu disse, eu ouvi orando, o que havia de tão surpreendente na caixa? Ele olhou para mim, seu pobre rosto envelhecido, enrugado, enrijecido, e lágrimas escorrendo dos lados do seu rosto, ele disse, Pastor, ele disse, dê uma olhada ali. E me levantei e olhei lá, e parecia um velho vestidinho ali. Eu disse, só vejo um vestido, e é isso o que muitas pessoas veem, os sinais naturais. Eu disse, só vejo um vestido. Ele disse, notou uma espécie de círculo nele, pastor? E eu disse, sim, senhor. Ele disse, toque aqui no meu lado, disse, há marcas de um cinto de escravos. Isso é o sangue de Abraham Lincoln. Disse, o sangue de Abraham Lincoln tirou o cinto de escravos de mim. Por que não deveria tirar o chapéu e fazer uma oração? Acho que esta noite, se um homem de cor, pelas liberdades e seus direitos, poderia tirar o chapéu por causa do sangue de Abraham Lincoln, o que vocês, cristãos, devem fazer com o sangue de Jesus Cristo? Estão vendo? Oh, amigos, esperava ter mais fé em Oakland e também em Los Angeles. Eu lhes direi que as pessoas que o receberam não faz muito foram os hispanos do Arizona. Eles pegaram a ideia rapidamente. Eles sabiam que era um dom de Deus para eles. Eles vieram sem hesitar à plataforma. E vi aquelas estimadas mães idosas hispanas desmaiarem e caírem e saírem da fila antes de poderem chegar a mim. Elas criam. Uma delas veio, ela até teve um sonho que ela nem sabia falar inglês e viu aquele ser sobrenatural presente. O irmão tem a carta aqui, não tem? É esta. Muitos. Por quê? Deus testifica dos seus dons, está certo? Oh, amigos, vocês sabem do que estou falando. Entendem agora do que estou falando? Fé, creiam. Ora, não é o homem, é Deus no homem. Sabem o que estou querendo dizer? Oh Deus, que as pessoas venham esta noite, assim como vinham nos dias dos apóstolos, que venham percebendo que este é o tempo apostólico para elas. Esta é a hora quando o que elas pediram está agora presente, o Espírito Santo em forma de cura para seus corpos. Concede, amado Deus, que muitas pessoas sejam curadas esta noite. Tem misericórdia, Pai. E que todos os que vierem esta noite venham como quando passavam por teu humilde servo Simão Pedro e eram postos à sua sombra e ficavam totalmente sãos, porque reconheciam Deus no homem. Que reconheçam Deus como reconheceram em Moisés. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Que eles reconheçam Deus esta noite em seu povo. Concede, amado Pai. Tem misericórdia agora e abençoa cada um deles. E amado Deus, neste momento, rogo pela minha igrejinha em casa, que acabou de ter culto esta noite, chorando, implorando para eu voltar para casa. Ó Deus, pessoas se reunindo de diversas partes do país. Podes cuidar do meu filhinho órfão, amado Deus? Eu estou aqui me esforçando, tentando fazer o melhor, amado Deus, para obedecer o que me foi dito para fazer, e que as pessoas vejam, Pai, que sacrifício é e o que Tu tens feito pelas pessoas, e que reconheçam este dia e muitos sejam curados, e se recuperem das suas doenças, e testifiquem em toda a cidade. Pois pedimos no amável nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amigos, caem de um lado a outro. Como gostaria que vocês pudessem, sei que sim, Deus os recompense. Tenho confiança para crer que vocês têm. Vamos todos cantar agora enquanto a banda toca e todos somente crer. Todos agora, levantem bem a voz. Vamos agora.
Esperem aí agora. Vocês creem que Deus está em nosso meio esta noite? Vocês creem? Creem que Ele enviou libertação a vocês que clamaram? Creem que Ele lhes enviou cura? Creem de todo o coração? Então cantemos este com as mãos sobre o coração, dizendo: chegou. Cremos que tu em breve virás. Tu enviaste teu dom para glorificar teu santo Filho. Ele está estendendo sua mão santa para curar por meio da sua igreja. Ajuda as pessoas esta noite que estão aqui, enquanto a música está tocando doce e suavemente, que as pessoas creiam. Pai, se eu disse algo errado, perdoa-me. Rogo que permitas que as pessoas entendam que este é o tempo de que tens testificado. E que saibam que teu servo não veio por causa do meu desejo. Foi tua vontade que eu viesse, Pai. E que ponham de lado toda mente cética, todo pensamento cético, e venham esta noite e sejam curadas. Pois pedimos em nome de Jesus e para a sua glória.